Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje estamos aqui para falar com um convidado maravilhoso, além dos meus amados Márcio Esteves, Célio Ascar, para a gente abordar o tema da diversidade, esse tema que ele teve uma relevância muito grande nos últimos anos, e coisa de um ano e pouco para cá ele diminuiu a sua relevância, e a gente vai falar muito disso para entender que um assunto como esse não pode perder a sua relevância, né? A gente tem a felicidade de ter aqui ao nosso lado Ariel Nobre, que é o diretor executivo do Observatório da Diversidade, e vai falar bastante sobre esse tema que ele domina e que ele vem introduzindo no nosso mercado de uma forma tão assertiva. Ariel, obrigado por você ter aceito esse convite. Para a gente começar esse papo, conta quem é Ariel e como é que começou esse processo do Observatório. Bom, primeiro, que honra estar aqui com vocês, né? Pessoas líderes reais, assim, eu admiro muito cada um de vocês. Obrigado por estar aqui. Gente, eu fiquei emocionado e até esqueci a pergunta. A minha trajetória, não é Sim. isso? Muito bem. Quem é você e por que estar aqui do nosso Sim. lado, que nós que estamos honrados de ter aqui. A gente esperou muito por esse papo, então saiba que você foi muito aguardado. Pra gente quer saber agora um pouco de você. Falando isso pra você acalmando, tá? É roubo de cena, assim, pra você respirar. Bom, eu venho do ativismo, tá, minha gente? Eu venho do ativismo e eu posso dizer que eu sou conhecido, talvez, pela minha atuação da década passada. Olha só, ali um ativismo da década de 2010, por ali 2015, que foi quando eu falei, cara, eu acho que eu sou isso aí trans. E naquele momento, faz pouco tempo, mas faz muito tempo, ser homem trans especificamente era fazer umas cirurgias caras, meio clandestinas, processar o Estado para tentar mudar de nome e meio que mudar tudo, assim. E a nossa única representação naquele momento era um filme que chama Meninos Não Choram. Então, a mensagem que vinha era: se esconda. E as redes sociais já estavam vindo com força. Naquele momento o Facebook tinha muita força, lembra disso, gente? Assim, tem ainda, né? Mas era diferente a dinâmica. E de hoje, né? Das plataformas e tal. E, e eu lembro de pensar, nossa, não tem nem dinheiro para ser trans. E aí eu não queria também me esconder exatamente. Eu já estava falando nas redes assim que eu era trans de um jeito sem saber. E, e aí eu lembro que eu simplesmente fui, assim, sabe? Meio que fui. E nunca sei se foi certo, se foi errado, porque muitos riscos eh, enfim, muitos riscos, né? Quase muita gente ficou no caminho. hum, e o nosso ativismo, eu faço parte de um ativismo diferente. Era um ativismo artístico e comunicacional. Era um ativismo que pensava assim, sabe de uma coisa? Gente, não é que a gente quer ser respeitado, a gente quer ser amado. Não é que a gente quer hormônio no SUS, a gente quer representação digna na propaganda e no marketing. A gente quer finais felizes nos filmes. A gente quer autonomia de representação, a gente quer estar na mesa e decidir a narrativa, né? Seja no marketing ou na propaganda ou no cinema brasileiro. Enfim, a gente quer decidir as narrativas. A narrativa era importante e é importante para a gente. Então, a gente
eu faço parte desse ativismo diferente ali de 2010. E, e isso mexeu muito comigo. E a gente foi fazendo esse ativismo, foi pressionando. E acabei indo para a propaganda, e para a comunicação de um modo geral, porque eu fui o primeiro homem trans a ser mostrado por marcas no Brasil. Isso foi em 2015 com a Avon. Então, é, e eu lembro que a gente, foi aquela coisa que eu conheci alguém, e eu precisando pagar o aluguel, quando eu descobri que eu precisava fazer um cadastro e o pagamento ia sair em 30 dias, eu quase tive um treco. E aí eu lembro de é, ali de a equipe teve todo um cuidado, assim, eu lembro que circulava uma planilha, não tinha trans no set, né, em 2015, faz 10 anos, né, parece que foi há 50 anos, e as pessoas andavam com uma planilha, tipo, "Ó, esse aqui, ele", e ninguém sabia direito dizer, todo mundo pisando em ovos, e aí a partir e eu olhei, foi a primeira vez também que me trataram no masculino, no ambiente de trabalho. E aí, quando eu levantei a cabeça, assim, porque isso permite que a gente levante a cabeça. Eu levantei a cabeça e eu vi que não tinha mais ninguém como eu. E eu entendi que eu tinha que estar em mais lugares. E a partir daí eu comecei a penetrar no nosso mercado. E a partir de 2015 eu montei uma consultoria na época que chamava Pajubá. A gente fez trabalho com a Pernod, a gente fez trabalho com a Soco na época. E, e aí eu fui penetrando no mercado até, até chegar onde eu estou hoje. Eu vim do ativismo e cheguei na comunicação, até chegar no Observatório da Diversidade, que eu imagino que seja a sua segunda pergunta. Exatamente, ela mesma. Conta para o pessoal um pouquinho mais sobre o observatório, como ele nasceu, qual é o propósito do É ali que está o observatório. pessoal. Ali que está o pessoal na 2, né? Mas, ó, antes só de a gente misturar PF com PJ, Ariel, quando foi falando, fui me emocionando aqui, né? E eu entendo a sua dor, a sua. Eu não vou falar que eu entendo, eu compreendo, porque é muito difícil você querer ser aceito, ser amado, ser respeitado. Então, parabéns por você não ter desistido, porque muitos desistem no meio do caminho, né? Por oportunidade, por coragem, por apoio familiar, por rede de apoio, né? Por amor próprio. Então, você está aqui hoje liderando o ativismo e emprestando tudo isso à propaganda, ao nosso mercado, à nossa indústria, que é uma indústria que deveria puxar a fila e não puxou. Precisou vir pessoas como você para nos mostrar, falar, vocês não estão puxando fila nenhuma, a gente precisa evoluir. Então a gente só tem que te agradecer. Antes do que você falar do ODP, eu queria só ter esse parênteses antes para... Sabe que aqui você está muito bem acolhido, muito bem respeitado e muito bem amado. Então aqui a gente, né, quando a gente pensou em fazer o programa, a gente queria muito te receber para mostrar o quanto a sua essência é importante para nós, para a gente aprender, porque eu acredito que não existe mundo melhor, existem pessoas melhores que vão fazer o mundo melhor. E essas pessoas melhores são pessoas como você, como nós aqui, que queremos dar o microfone para que a gente aprenda e que todo mundo que está nos assistindo, que são muitas, aprendam também. Então, muito obrigado. Ah, sim, pessoas como nós, com certeza. Sim, e eu tenho muitas dores, é verdade, eu tenho muitas dores, eu tenho muitas cicatrizes, eu já enterrei muita gente jovem. Mas eu tenho o dever de ser ativista, não de ser ativista também, mas eu tenho o dever de ser otimista. É isso. Eu tenho o dever de ser otimista, porque no nosso mercado, né, que eu comecei a partir do ativismo, de pensar, né, que eu fui desse ativista para essa pessoa que
trabalha na comunicação. Poxa, eu fui o primeiro homem trans a ser mostrado, vamos dizer assim, e aparecer num trabalho da Avon, quer dizer, eu falo assim, que não basta dizer. Minha mãe fala que eu sou bonito, mas a Avon falou que eu sou bonito. Entende? Isso tem um peso social. Isso. Entende? Porque a nossa indústria, ela educa as pessoas. A gente tem um papel pedagógico, a gente tem um papel criativo de imaginar novos imaginários, de imaginar um mundo que pessoas trans são bonitas, que pessoas trans são líderes. E a gente precisa de imagem para imaginar. Isso que me move, sabe? É isso que me move, esse poder de. E eu falo assim, bom, se a gente quer entrar na casa das pessoas, a gente, sei lá, compra mídia, mas se a gente quer entrar no coração, aí a gente tem que fazer uma boa comunicação mesmo, né, E a Márcia? ODP veio para disso. A ODP veio disso. O observatório veio assim. Lá em 2021, a gente ainda estava na pandemia. E aí surgiu do nadinha uma lei na Alesp que associava LGBT com uma influência e que na prática proibia qualquer campanha de comunicação de abre aspas, diversidade sexual, fecha aspas. Do nadinha. Votou tudo na madrugada, nas comissões, e apareceu lá para ser votada. E aí, caos, né? Porque isso era abril de 2021. Então foi um caos, assim, tanto no ativismo quanto na nossa indústria. E eu queria que eu e outros líderes, aí a gente foi juntando os incomodados.com e a gente falou, gente, vamos mudar isso. E a gente queria não só que o ativismo desse uma resposta, que Mães pela Diversidade desse uma resposta, que coletivo LGBT de não sei aonde desse uma resposta. Não, mas que a nossa indústria desse uma resposta como indústria e que mais, e que fosse perene e propositiva. A gente queria que fosse propositiva, sabe? A gente queria que fosse de dentro para fora, sabe? A gente queria prevenir isso no futuro, no presente e no futuro. E assim surgiu o observatório, a partir de um sonho que virou meta setorial, que fala assim: e se a gente refletisse a demografia brasileira na nossa indústria? Esse é o maior propósito do observatório, que reflete as nossas maiores entregas até aqui, que foram 2 censos, que foi para ver onde a gente está, Então, essa foi, assim, a gente está se preparando para o nosso 3º censo, mas até agora essa foi a nossa maior entrega. E o 2º censo deu para ver deu para ver muita coisa, deu para ver alguns avanços, algumas estagnações e, e coisas que a gente só vai ver no próximo ano, né? Mas a gente fez parceria com a Gestão Kairos, que é uma consultoria muito séria. A gente precisava disso por uma questão de dados, essa inteligência de dados. E foi um marco, assim, que eu me orgulho muito de ter liderado e ter feito parte disso. Respondi. Não, acho que quando a gente olha para o trabalho do observatório, ele é muito interessante, porque eu acho que falta informação, né? Eu acho que a diferença do que a gente tinha antes e com esse trabalho extraordinário que vocês têm feito e que eu fico muito feliz de certa forma, fazer parte, aprender Com junto com certeza. vocês, quando a gente tem informação, eu acho que a gente sai da reclamação, da crítica, para conseguir construir.
Eu acho que esse talvez seja o convite até desse nosso programa aqui, porque a informação existe, né? A gente tem o dado, a gente tem o relatório, a gente sabe o que precisa mudar e a gente vê um avanço muito lento. Eu acho que Isso. o que a gente faz com essa informação passa a ser responsabilidade dos líderes da indústria. Eu acho que o que o observatório faz é trazer para a gente um panorama muito rico para a gente aprender mesmo, para a gente fazer melhor, né? Não é um olhar de crítica, é informação clara para a gente poder agir e fazer melhor. E eu acho que esse tem que ser o convite mesmo. Como é que a gente pega essas informações e faz com que esses índices melhorem e Sim, não haja tanto retrocesso, que eu acho que é o grande medo de todo mundo. sim, Acho que o que a Marcia falou é muito importante, a informação, né? O que essa informação tem que. Como que essa informação entra na gente? No meu caso, ela me gera muitas reflexões. Então, a informação, ela tem que ser um mecanismo de gerar reflexão. Teve um Maximídia que aconteceu uns 2, 3 anos atrás, e a Thais Araújo estava lá, falando, né? E ela falou, ela me trouxe uma informação que me assim, mudou muito a minha vida e como eu penso. Ela chegou e falou assim: eu tô aqui hoje, pode ser que eu nunca mais seja convidado, mas para falar que vocês são culpados, vocês, o mercado de comunicação, de publicidade, por não ter negros na propaganda. Ela falou, eu vou dar um exemplo. Há tanto tempos atrás, eu era protagonista de uma novela chamada Da Cor do Pecado. Era a primeira atriz negra protagonista de uma novela na TV Globo em horário nobre. Era o 9 das 19 horas. Sabe quantas campanhas publicitárias eu fiz? 0. Sendo protagonista da novela. Todas as outras atrizes que não eram protagonistas da novela fizeram campanhas publicitárias. Eu não fiz nenhuma. Por que eu não fiz? Porque vocês não me chamaram. Vocês, que ela falava, agências e marcas. Então, vocês, mercado... Eu parei para pensar, como assim? Tem um rito no nosso mercado que protagonistas de novelas são as que a gente querem, que a propaganda chama mais para fazer campanha. Por que ela não foi chamada? E aquilo me fala assim, é verdade. Nós líderes, que mercado é esse que a gente está construindo? Então, naquele dia que a Thaís falou, me deu uma reflexão muito forte. Como assim? Que mercado é esse que nós estamos vivendo? Então, esses dados que o Observatório traz, nós também como Ampro, estamos junto de vocês, temos muito prazer disso, nos faz trazer essas reflexões. É muito feio a gente falar que precisa ter observatório para trazer essa reflexão para a gente hoje, né? A gente também ir atrás disso, mas que bom que tem esse impulso, esse cutuco, né, de falar. Mas a informação é importante. É ótimo. Eu acho que ainda mais quando a gente... Porque o nosso mercado é extremamente conservador, né? O nosso país é extremamente conservador e eu acho que a gente... Márcia é uma das poucas líderes mulheres sim, que tem no nosso mercado. Eu acho né? que a gente leva um processo de transformação. Quando a gente tem informação, a gente sai da reclamação. Que eu acho que é uma grande crítica, que assim, a gente... precisa... Não, calma, isso aqui é o dado. E eu acho que a gente tem que se responsabilizar pela informação. E aí, Ariel, tem uma provocação ao vivo aqui para você. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar mais amplo do que para além das agências. sim, Né? Eu já falei isso algumas vezes, porque eu acho que o que acaba acontecendo é as agências viraram os grandes espaços do que tem que entregar tudo. Tem que se digitalizar, tem que trazer o SG, tem que ter IA, tem que ter tudo. Mas as agências são um pedaço de um ecossistema bastante importante e complexo, que se a gente não tiver esse olhar, esse senso em veículos, plataformas, anunciantes, No produtoras, marketing como no todo, a gente acaba que não consegue acelerar a transformação. Então, acho que a gente, de novo, tem que apoiar muito o ADP para que possa... sim, porque não há uma falta de vontade, né? sim. A gente tem que conseguir ter esse olhar no todo, porque, de novo, voltando para a história da Thais Araújo, será que nenhuma agência levou? Será que nenhum anunciante aprovou? Marcas e agências. Não, de novo, Sim. onde está a situação? E eu acho que a gente vive, de novo, é um reflexo de uma sociedade e que a gente deveria ter o olhar de todo o ecossistema para conseguir Por isso transformar. que fala da indústria, A né? indústria, Então é o mercado de agência. A indústria de comunicação comunicação. tem que se reinventar. A Sim. indústria, como eu falou, que todo é esses protagonistas, né? Que não é sempre a agência. Porque muitas vezes a gente leva também para as agências e a gente recebe não. Não é as agências, ela tem um poder criativo, mas ela não tem a caneta de aprovação, né? Exato. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado e bem lembrado. Sim, a gente tem começado uma série de conversas para ampliar o nosso escopo
e entender começar essas conversas de diversidade com todo o nosso ecossistema, Maravilhoso. sabe? Maravilhoso. Para agregar a nossos clientes, agregar nossos parceiros, porque sozinho a gente faz o quê? No máximo uma selfie, né? Assim, E vamos fazer depois o vamos fazer. Vamos. Mas a nossa selfie vai ser, até a nossa selfie vai ser diferenciada porque vai ser coletiva, Com né? certeza. Então, a gente tem começado essas conversas porque a gente quer fazer essa conversa. Essa conversa precisa acontecer num âmbito maior, essas informações precisam aparecer de forma maior. Por exemplo, pessoas negras, a gente tem a informação até agora nas agências, que é 30%. E que, ao mesmo tempo, eu fiquei em dúvida sobre o que sentir sobre esse número, porque é um número que deveria ser melhor, mas eu tinha um sentimento que ia ser pior, por exemplo. Mas como está isso na indústria? Né? Como está isso lá nos veículos? Como está isso nos nossos clientes, nas produtoras, nas diretoras de cena, por exemplo, né? Na Produção, tudo. produção, como que tá isso, né? Como que tá essas conversas? A gente são perguntas que a gente ainda não tem dados. Teve um aumento de quase 10% de mulheres CEOs nas nossas agências, mas como são esses cargos mais altos nos veículos, ou na parte de comunicação, nos nossos clientes, enfim, que no fim das contas fazem acontecer, né? É tão complexo, né, a nossa indústria e precisa de tanta gente. Às vezes minha mãe fala umas coisas, eu penso assim, nossa, ela nem sabe o quanto que precisa, né, para ela vê uma coisa na TV que ela vai me contando ou no carro, né? O motorista fala alguma coisa, eu falo, nossa, as pessoas não sabem, né, a dimensão da complexidade da nossa indústria, o quanto de pesquisa que tem para a gente tomar uma decisão. Então, a gente quer saber, a gente quer mais relatórios, a gente quer apontar mais caminhos e fazer com que essa conversa seja realmente setorial, sabe? Seja realmente setorial. Então, o nosso maior desafio do 2020, desse ano, né? Desse ano, Estamos na virada. é ampliar as nossas conversas com as nossas entidades setoriais, aproximar as nossas conversas e fazer essa conversa democrática, porque a conversa democrática é daquele jeito, né? Nunca é do ritmo que a gente quer, a gente precisa ouvir. Isso dói, né, gente? Não sei como é para vocês, assim, mas isso dói, demora e tal, mas isso é uma democracia e isso é conversar sobre diversidade de forma real e de verdade. É mais lento do que eu gostaria, bem mais lento do que eu gostaria. Mas eu prefiro assim, porque Isso- assim a gente chega no Transforma. coração. Quando você falou que é mais lento que você gostaria, qual que é o ponto, né? Porque agora você tá, né, comigo, com a Márcia, com a Fabi, muita gente escutando. Qual que é a sua grande dificuldade? Qual é essa dificuldade que a gente pode começar? Estamos começando um ano novo, né? Estamos em 2026. Como que agora a gente vai te ajudar a criar, diminuir essas dificuldades, que essa velocidade saia de lento para médio, para daqui a pouco tá alta? Quais são essas grandes dificuldades que nós aqui podemos ser embaixadores para acelerar tudo isso, para a gente que consiga as conquistas virem mais rápidos? Bom, primeiro serem embaixadores, assim, né? Continuarem com a gente. Eu Sempre. acho que essa é a principal
questão, porque quando a diversidade vale menos, o meu e-mail vale menos, sabe? É, a minha presença fica mais. Quem é considerado diversidade? E quem é considerado diversidade? Quem é considerado o outro, entende? Então, e isso requer mais coragem individualmente. E isso quer dizer que coletivamente a gente está duvidando do poder da diversidade, do poder que isso traz prosperidade. E aqui, exclusivamente no contexto Brasil, isso é antinegócio, pelo simples fato de tem uma questão moral, mas tem uma coisa anterior, minha gente, que é mais da metade do Brasil é negro. Sim. Mais da metade do Brasil é mulher, e as mulheres é que tomam a maior parte das decisões do Brasil. Não só de compra, mas decisões outras, muito. Não que as decisões sejam importantes, mas assim, as decisões, né, das famílias são feitas pelas mulheres, né? E mesmo quem é considerado minoritário numericamente, por exemplo, a população LGBT, cada família tem um. Então você não está falando com família nenhuma. Se você quer. Hoje eu acho que o maior problema não é nem absurdos, como acho que talvez 15 anos atrás, né? Mas eu acho que é o silêncio. O silêncio, eu acho o não falar virou mais permissivo não falar, virou mais. Acho que tem a que a gente estava conversando antes, né, Márcia? Ficou. As pessoas estão mais autorizadas a não se preocupar. No fundo, eu sei que existe um medo de errar. Eu sei que existe o medo de errar. E eu sei como a gente está polarizado. E eu sei que o diálogo não está acontecendo. Mas, para as pessoas que estão me ouvindo, o que eu mais quero de vocês é que vocês se importem. É que vocês se importem. Se importem. Entende? É que é mais que o se importar seja maior que o medo de errar. Sabe? A gente ficou medo de ser taxado como racista. E sim, o mundo é complexo, injustiças estão acontecendo. A gente não está se ouvindo. Sim, está acontecendo isso. Mas eu acho que a gente lembrar desse overview do Brasil, do nosso país, de quem a gente está querendo, qual coração a gente quer chegar com a nossa comunicação. Né? Qual o Brasil que a gente quer chegar? Se a gente for no Brasil real, a gente está falando com uma população negra, a gente está falando com as mulheres, a gente está falando com as famílias, né? Gente, eu não destruo família, eu sou família, né? Então, o observatório propõe uma mudança de dentro para fora, uma mudança de essas são as informações. A gente está se preparando para um censo mais robusto. A gente precisa e desde que eu fundei essa entidade, eu não, a nossa indústria fundou essa entidade. Ela nunca dependeu tão pouco de mim e tanto de nós. Tanto de nós. Então, a gente precisa de todo mundo agora. A gente precisa da cooperação e a gente já está acontecendo. Essas conversas entre as entidades já estão se afunilando. As reuniões já estão sendo marcadas. Então, eu quero abraços, eu quero apertos de mão, sabe? Eu quero que as portas, que todo mundo que está aqui, que está me escutando, que os líderes que estão aí em casa abram as portas para a gente, respondam os e-mails,
porque é isso que vai fazer a diferença dessas conversas irem andarem mais de forma mais célere. Você falou do coração, né? Na verdade, esse coração aqui, ó. Ai, sim. Porque o marketing carrega esse coração. E eu acho importante, Ariel, a gente falar esse programa aqui, que tem um propósito justamente de trazer esses temas tão importantes do mercado e que são pouco falados, ele nasce de uma ligação do Célio para mim. E o Célio sentiu uma dor há coisa de um ano e pouco atrás, que com as mudanças geopolíticas do mundo, que a gente vinha sentindo que o assunto da diversidade já não estava mais tão importante para algumas empresas, e na sequência disso a gente viu uma movimentação, inclusive, de algumas empresas muito relevantes no mundo tirarem suas áreas de diversidade. Sim. E aí o Célio fez uma provocação muito bacana, e aí nasce esse programa, né? E aí eu venho aqui hoje para te dizer que, da parte aqui da Academia Brasileira de Marketing, eu tenho certeza que da BAP e da Ampro, você tem parceiros aqui que estão absolutamente imbuídos em trazer esse assunto em pauta, e eu vou além. Eu estou me colocando aqui à sua disposição para bater na porta dos departamentos de marketing do Brasil, para que a gente, de alguma forma, sensibilize-os a participar desse censo, seja o próximo, seja o seguinte, bem como os veículos, as produtoras, para que a gente consiga, assim, de fato, ter uma visão geral desse assunto em relação ao marketing, não apenas à publicidade. Então, esse compromisso está feito aqui com você, e tenho certeza que Célio e Márcia corroboram desse assunto. 100%. certeza. E eu queria aqui emendar uma pergunta que eu primeiro tem essa sensação de fato que a gente sentiu que o tema da diversidade no último ano, de alguma forma, ele ficou um pouco mais mudo, né? Por Sim. assim dizer. E depois eu queria saber também quais são os principais desafios que vocês enxergam enquanto observatório para a gente conseguir com que esse tema de fato tenha a importância que ele tem nos negócios. Olha, o nosso maior desafio é encontrar o tom, sabia? Encontrar o tom, porque a gente quer que seja propositivo, sabe? A gente não quer ser o Cavaleiros do Apocalipse, sabe? Acabou tudo porque a gente não acha isso também. A gente não acha, a gente acha que o que a gente está fazendo é importante, né? Que essas conversas são importantes. Essas e outras, né? Que ninguém vê, que são as nossas conversas com a BAP, com a Ampro, né? Os invites, sabe? Essas que a gente está fazendo aqui, mas as outras, né? Milhares. As outras milhares, exatamente. Então, o desafio é encontrar esse tom, sabe? De como fazer essa informação, como comunicar, sabe? E apontar os caminhos, e como fazer a esperança acontecer. Eu acho que esse é o nosso. E às vezes, da minha parte, sendo muito sincero, organizar minha raiva, às vezes, organizar minhas emoções, minhas frustrações, porque tem um lado que é coletivo, né? Tem um lado que é coletivo, que não tem nada a ver comigo, Ariel, nada a ver, tem a ver com questões grandes, né? Como você falou, mas bate em mim. Né? No fim das contas, é o meu e-mail que não é respondido. No fim das contas, no fim do dia, tem a ver com. Seria muito não sincero da minha parte eu dizer que eu não fico com raiva. Eu fico com raiva. E então tem um desafio pessoal de como eu me organizo aqui, como eu estou me sentindo em relação a isso. E tem um desafio institucional, que é como que a gente comunica isso, porque a gente, lá no observatório, a gente pensa muito isso. Ao mesmo tempo que está ficando, entre muitas aspas, morto, na verdade é muito quente, né? Na verdade é muito quente, mas é usado, a diversidade hoje é usado para dividir as pessoas, é usado para que
a nossa. Para que os almoços de família sejam um inferno, não. Como que a gente faz para ser diferente? Como que a gente faz para ter mais diálogo, né? Como que a gente faz para para a gente conversar de um jeito que respeite de verdade as diferenças, né? E que a gente se escute, todo mundo, tá? Eu escute vocês, e vocês me escutem, e eu tenho como falar, e vocês têm como falar. E a gente, mais do que falar, a gente ser ouvido, Exato. né? Então, num mundo que tá muito mais fácil falar do que ouvir, né? E eu não digo isso com o dedo apontado para vocês, eu digo eu também, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio que se encontra no mundo que todo mundo quer falar e tá difícil ouvir. Como que a gente fala de diversidade de uma forma mais construtiva, sabe? De uma forma mais agregadora e menos que divida as pessoas, né? Esse é o nosso o tom, é achar esse tom. Isso pra gente é um desafio. Márcia, Célio, eu acho que esse papo vai ter que render muito mais, Eu né? acho que a gente vai precisar de uns Mais 9.000 episódios. Mas, ó, Fabinho, o bom é que nós estamos começando o ano já falando de um tema tão importante que seja o norte, né? Norteie nosso esse ano, temos eleições esse ano, né? Vale a reflexão Copa de do todo Mundo, Copa do eleição. Mundo, né? Então eu vou Tá meio dar, agitado. acabando nosso tempo, agradecer, Ariel, por nos ensinar, nos dar a oportunidade de te ouvir, né? A gente precisa tocar nesses temas, esse programa nasceu por isso. Eu agradeço o Fabinho Imagina. por ter sensibilizado com esse apelo que eu fiz para ele, porque eu sei da importância da academia, a importância dele, a importância que ele tem de unir pessoas e temas. Prazer estar do lado da Marcinha. Marcinha é uma grande líder, né, no nosso mercado. A sorte do grupo que tem a ela Com liderando certeza, aí. com Sem certeza. Parabenizo aos grupos que viram na Líder Marcinha real, essa líder liderança real. forte. E azar dos grupos que não tem Marcinha ao seu lado. Isso é lindo. E obrigado, que a gente tem um ano aí de muitas lutas e muitas vitórias. Com porque certeza. Muitas Não mulheres na basta lutar, nós temos liderança. que vencer. Com Ó, certeza. A gente tá num Feliz Ano Novo, né? A gente nem abriu assim, mas é um programa de Feliz Ano Novo. Disparado, um dos maiores presentes do meu ano passado foi esse programa, porque eu queria ter falado que eu que tive a ideia, que eu que criei, que eu achei esse estúdio maravilhoso que a gente tem, mas não. Sabe? Fabinho e Celinha que me deram a oportunidade, me chamaram para estar aqui, e a gente só tem tido pessoas e convidados extraordinários assim como você, Ariel. A gente tem aprendido muito, além de se divertido muito. Então, só os bastidores. exato. Tem. Se um dia mostrar os bastidores, Celinha, eu estamos ferrados, porque a gente se diverte mais e tem um adulto aqui na sala tentando colocar ordem. Mas a verdade é que acho que a gente começa um ano com muito pé direito. Eu amo o que você trouxe de tom. Eu acho que o mundo precisa mais de tom. A gente perdeu o tom para tudo e para todos. Vai para além da diversidade. Eu acho que a gente precisa voltar a saber conversar no tom correto, porque é isso que transforma. E eu acho que a gente vai ter que fazer muitas mais conversas com você, mas você falou uma coisa no começo, acho que no meio do programa, sobre abrirem as portas para você. Eu acho que a gente não precisa dizer, eu estou só reforçando o que já foi dito, as portas estão escancaradas para você, onde quer que a gente esteja. E se alguém ou algum líder não abrir a porta para vocês, nos deixem saber. Porque a gente vai adorar ligar para eles para irritar, pelo menos, porque todo mundo é boa praça, todo mundo quer fazer, muitas vezes a pressa atropela a prioridade, mas a gente está aqui para apoiar. Conta Muito com a gente. obrigado, muito obrigado. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, com líderes mesmo, não gente que ganha mais que os outros, líderes. E vocês me inspiram muito. E estou muito feliz de estar sentado nessa mesa com vocês. Real, muito obrigado. Nós também, Obrigado a você, Ariel. gente. E é isso, queridos amigos. Fevereiro, estaremos aqui de volta
com uma entrevista incrível. Não vou dar spoiler ainda, e vocês vão ficar sabendo em breve. Tenho certeza que vocês vão gostar tanto quanto a presença ilustre e maravilhosa do querido Ariel aqui com a gente hoje. Até fevereiro.